Chegamos, gente. Chegamos na última questão. Na resolução da última questão da prova do ITA 2024, língua portuguesa, que é uma questão sobre o Tuninho, é a questão 24. Personagem da falecida. Esse tipo de questão sobre as personagens é muito comum, em que ele traz uma personagem e pede para você falar a respeito dela, né, características e tudo. E sobre essa personagem, vai ser possível afirmar o quê? Então vamos relembrar o Tuninho. O Tuninho, ele é um homem humilde que perde a esposa, ele estava desempregado, ele descobre o adultério dela, né? Póstumamente, após a morte dela, não póstumamente dele, mas póstumamente dela, após a morte dela. E ela havia pedido para ele fazer um enterro dos sonhos, conversar com um cara, o Pimentel, e falar, né, da festa do velório dela, que ele pagaria o velório dela, ele promete que faria isso, mas chegando lá ele descobre que o Pimentel nem lembrava dela direito, que o motivo dela ter pedido para ele falar que era um primo é porque ela havia sido amante do Pimentel, para ele não descobrir essa traição. E o Tuninho, ele queria apostar no jogo do Vasco com o Fluminense. Só que ele estava desempregado, não tinha dinheiro. Então o que ele faz? Ele obriga o Pimentel a dar o dinheiro para ele, né, mediante a ameaça. O Pimentel dá o dinheiro para ele e ele vai lá e aposta tudo, e o livro termina, né, a peça termina com ele apostando todo o dinheiro dele no jogo. E não se sabe se ele ganhou ou não, né? Não conta-se isso. Então vamos ver aí as alternativas, o que elas falam. A. Ele recusa a chantagem de Pimentel e distribui aos pobres o dinheiro que ganhou honestamente trabalhando como pipoqueiro no estádio do Maracanã. Nada a ver. Por isso que eu digo que essa questão está muito mal feita. Por quê? Porque tem preposições nada a ver. Se a pessoa leu a obra, ela já sabe qual que é a certa. E isso não dificulta, isso não mantém a prova com um alto nível de desempenho, como são as provas do ITA, né? Ele exige que a letra B de Pimentel que honre seu compromisso e pague a conta de festa de debutante de Glorinha. É outra proposição, né? Outra afirmação que não tem nada a ver com a obra. A Glorinha já tem mais de 15 anos, não é uma festa de aniversário que a gente está falando isso. E sobre a falecida, né, não fica meio claro. Mostra-se tão derrotado quanto Zumira, sua esposa, a quem nega o último desejo. Sim, ele vai se mostrar tão derrotado quanto Zumira, que não tem o velório que ela quer, porque ele acaba na mediocridade da mesma forma. Ele não demonstra, né, uma posição de honra, ele não demonstra uma posição de, por exemplo, evolução. Ele não evolui, ele é uma personagem muito plana também, apesar da a gente consegue, depois que descobre-se o adultério dela, consegue se imaginar que esse velório não vai acontecer. Então ela, assim como ela morre, ele não demonstra perspectiva, tá bom? D. Ele não é hipócrita e após a morte de Zulmira, sua esposa, esforça-se para honrar a sua memória como prometeu a ela. Não, ele é totalmente hipócrita. Totalmente hipócrita. Ele não quer saber mais dela. E ele não se deixa abater pelo desemprego e pela falta de perspectivas, lutando bravamente para mudar a vida como jogador profissional de sinuca. Ele joga sinuca. Ele participa de alguns campeonatos lá, eles têm algumas competições, mas ele não é jogador profissional de sinuca. E, além de tudo isso, né, ele se deixa levar totalmente pelo desemprego. Ele fica vivendo de rescisão e é isso, tá? Ele se conforma muito fácil com a situação e não faz nada para mudar
o modo como ele e Zumida se encontravam, tá bom? Então, é AC. A alternativa correta é a letra C. Certinho? E assim a gente acaba mais uma resolução da prova ITA. Eu espero que todos vocês tenham ido muito, muito, muito bem. E que seja o ano de aprovação de vocês. Foi um prazer estar com vocês até aqui. Desculpe as intercorrências, principalmente as intercorrências dos gatos. Mas estamos junto para o que vocês precisarem. É isso. Muito obrigada pelo apoio, apoio, né, durante esse ano todo e por serem tão companheiros aí aqui no Catálise. E para você que está assistindo e não é do Catálise, vem fazer parte do nosso time, tá bom? Beijo, tchau, tchau!